Até no final tem algumas outras sugestões, coisas que talvez não dê tempo de falar, mas a gente manda o arquivo para vocês. Bom, gente, como o Matheus falou, eu vou começar explicando algumas definições, alguns conceitos básicos. Eu queria aproveitar também para já agradecer em meu nome, eu sei que eu falo por todos, a oportunidade e o espaço que a Portal está dando para a gente falar sobre isso. É muito importante para nós, não só para educar os nossos colegas de trabalho e criar um ambiente de trabalho onde as pessoas entendam mais a nossa comunidade, mas também para os futuros colaboradores da Portal que sejam da comunidade terem um espaço de trabalho mais inclusivo e mais educado a respeito das suas diferenças e da diversidade. Eu vou falar vários termos que podem parecer confusos ou próximos um do outro, então sintam-se à vontade para me interromper a hora que vocês quiserem, se vocês sentirem necessidade. Perguntem o que vocês quiserem, anonimamente ou não, não se preocupem. O que é importante eu falar antes de começar com os termos é que nada do que eu falar aqui são conceitos binários, então nada é isso ou aquilo, preto no branco, é tudo uma infinidade de cores e nada é fixo, as coisas evoluem, as coisas mudam, então é importante que vocês tenham isso em mente, tá? Basicamente, para que a gente consiga discutir esse contexto da comunidade LGBTQIA+, a gente tem que entender que todas as pessoas possuem 4 características básicas. Então, todos nós temos 4 características que expressam quem nós somos, que são a nossa orientação sexual, a nossa identidade de gênero, o nosso sexo biológico e a nossa expressão de gênero. E aí eu vou entrar em cada uma delas individualmente para que vocês entendam as diferenças. Quando a gente fala de sexo biológico, a gente está falando basicamente das características biológicas que uma pessoa tem quando ela nasce. Então, seja pelo órgão reprodutor, seja pelos cromossomos ou por hormônios, o que for, são as características biológicas que definem a gente, e é aquele momento em que a gente sai da barriga das nossas mães e eles falam, é um menino ou é uma menina. O que é importante aqui? Entender que o gênero, a identidade de gênero, ela não está relacionada ao sexo biológico. Então, eu pus até essa tirinha aqui para satirizar isso. O sexo biológico, o seu órgão reprodutor, ele só faz com que as pessoas assumam uma identidade para você. Então, quando nasce com o órgão reprodutor masculino, as pessoas assumem que aquela pessoa é um homem, e quando nasce com o órgão reprodutor feminino, as pessoas assumem que aquilo é uma mulher. Mas isso é uma expectativa social em cima daquele corpo. Tanto é uma expectativa social que existem pessoas que nascem com uma mescla entre os corpos feminino e masculino, que é o que a gente chama de intersexual, e que não se enquadram nem na questão de ser humano macho, nem na questão de ser humano fêmea, exatamente a partir do momento que elas nascem. Então, a gente tem que entender que isso é um princípio básico. Quando a pessoa nasceu, ela tem características físicas, mas que isso não quer dizer nada além de características físicas. Beleza? Tem um comentário, Lô, sobre quando as pessoas nascem com sexo ou outro binário, macho ou fêmea. Um dado que eu descobri recentemente é que algumas pessoas que nascem intersexual, talvez com o órgão reprodutor masculino e o órgão sexual feminino, ou vice-versa, algumas das pessoas têm intervenção médica violenta e agressiva, e muitas das pessoas se descobrem mais tarde com identificação de outro gênero. Então isso é muito triste, faz uma pessoa viver uma vida inteira de sofrimento. Exato. Bom, então, partindo para a identidade de gênero, que é o nosso próximo conceito, a identidade de gênero já é uma questão, uma dimensão social. Basicamente, ela é como a pessoa se identifica, então, independente do sexo biológico dela. É a percepção que ela tem dela mesma, sendo do gênero masculino, que são os homens, ou do gênero feminino, que são as mulheres, que são nada mais são do que representações construídas pela nossa cultura. Então, quando uma pessoa nasce, ela é designada por um gênero de acordo com o sexo biológico dela, mas ela não necessariamente vai se identificar com aquele gênero que foi designado para ela. Por isso, existem as nomenclaturas transgênero e as nomenclaturas cisgênero, que são justamente para diferenciar essas duas formas de identificação. Quando a gente fala de pessoas cisgênero, a gente está falando daquelas pessoas que se identificam com o gênero que foi atribuído para elas quando elas nasceram. Então, se uma pessoa nasce com um sistema reprodutor masculino e quando ela cresce, ela se identifica como homem, ela é um homem cisgênero. Assim como uma pessoa que nasce com um sistema reprodutor feminino e se identifica como uma mulher, é uma mulher cisgênero.
Mas existem pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído. Então, se a pessoa nasce com o órgão reprodutor masculino, mas ela se identifica como mulher, ela é uma mulher trans. Assim como se nasce com um sistema reprodutor feminino, mas cresce e se identifica como homem, ela é um homem trans. O que é importante aqui ressaltar é que essas pessoas passam por processos extremamente dolorosos e sofridos ao longo da vida, porque é extremamente difícil para elas entender o que elas realmente são, fora de toda a expectativa que elas crescem ouvindo da sociedade como um todo, e ainda mais difícil conseguir se expressar e fazer com que as outras pessoas entendam. Então, eu até uso essa imagem do espelho aqui, porque eu já li vários artigos ou relatos de pessoas trans que falam do quanto é difícil você se olhar no espelho e não ver você mesmo. É uma coisa que eu não consigo nem imaginar. Então, você olhar no espelho e aquela imagem, aquela figura que você vê não representar quem você é de verdade. E as outras pessoas só conseguem ver aquela coisa que não é você de verdade. Então, é um processo extremamente doloroso. Existe um altíssimo número de pessoas trans que cometem suicídio justamente por isso, porque é difícil de entender. Então, é sempre importante respeitar muito essas pessoas e valorizar muito quem conseguiu buscar uma identificação real para si mesmo. Comentário de professor Pasquale aqui, que gosta das letrinhas. É sempre legal a gente entender a etimologia das palavras, entender de onde elas vêm. E o prefixo trans vem do grego além, né? Então, o transgênero é além de um gênero, é além de uma sexualidade, diferente do cis, que é a identificação com ele mesmo. E tanto a prova do transgênero existe que o corpo físico não define o gênero nem a sexualidade, porque, vamos supor, um homem cis que se identifica com seu gênero, caso, um exemplo esdrúxulo, caso sofra algum acidente com o seu órgão genital, sexual, e acaba tendo que não tê-lo mais, ele não vai se identificar como uma mulher só porque ele não tem o órgão genital sexual, mas ele nasceu um homem cis. Portanto, corpo físico não define gênero e nem sexualidade. Isso aí, beleza. Aqui eu trouxe 2 exemplos de pessoas trans. Então, a Índia, ela nasceu com o órgão reprodutor masculino, mas hoje ela é uma mulher, é uma atriz que está sendo super consagrada pela atuação dela na série Pose. E o Jamie é um cantor que nasceu com o órgão reprodutor feminino e hoje ele é um homem trans que também luta super pela causa. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver centenas, se não milhares de exemplos de transição de pessoas de todos os lugares do mundo, de todas as idades, gêneros, classes sociais, isso tudo independe. Aqui, por exemplo, essa foto do meio de cima é a Valentina Sampaio, que é a primeira modelo trans da Victoria's Secret. Ela é a primeira Angels, e ela é brasileira, inclusive, cearense. Então, existem várias fotos e antes e depois para vocês olharem na internet, se vocês se interessarem mais. Mas, além das definições de cisgênero e transgênero, existem outras categorias dentro da classificação de identidade de gênero. Como, por exemplo, gente, se vocês ouvirem uns miados, é meu cachorro chorando aqui no canto, tá? Ele tá bem, ele tá só fazendo drama. Agêneros são aquelas pessoas que não se identificam com nenhum gênero. Então, como o Matheus falou da etimologia das palavras, o A é a negação, então é a pessoa que não se identifica com nenhum deles. E gender fluid, ou gênero fluido, são aquelas pessoas que se identificam com uma combinação dos gêneros masculino e feminino, mas em diferentes momentos da vida, em diferentes situações, ou enfim, elas fluem entre esses dois gêneros. Um ponto muito importante para a gente ressaltar é que não existe essa merda de ideologia de gênero. Isso é uma mentira, uma falácia ultraconservadora que foi inventada para invalidar esse movimento e tentar destruir tudo que ele defende. Então, todo esse sofrimento que eu falei para vocês que essas pessoas passam e que tem dados que comprovam isso, o número de pessoas trans que cometem suicídio, o número de pessoas trans que são assassinadas, inclusive a taxa no Brasil é muito maior do que no resto do mundo. As pessoas trans sofrem muita violência e esse discurso de ideologia de gênero, ele vai contra tudo isso, ele coloca como algo que tem a ver com pedofilia e querer mudar as crianças, e não é nada disso. A ideia de ensinar para as crianças desde cedo essas diferenças, como eu estou aqui falando para vocês, é justamente para que se alguma criança passe por isso na juventude, ela sofra menos e ela se entenda de uma forma mais fácil. Então, nunca usem o termo ideologia de gênero, tá? Pelo amor de Deus.
Porque reforçando, não é uma opção, nenhuma escolha, é uma condição. Então, com isso, a gente já viu 2 dos 4 espectros que todo ser humano tem, que é o sexo biológico e a identidade de gênero. Então, como a pessoa nasce fisicamente e como ela se identifica, lembrando que os dois são, assim como todos os outros, independentes um do outro. E o próximo ponto é a expressão de gênero, que é basicamente como você demonstra a sua identidade de gênero de acordo com as normas típicas da nossa sociedade. Então, pode ser através das suas roupas, do seu penteado, do seu nome, da forma como você fala, dos seus gestos, comportamentos e maneirismos em geral. É como você expressa quem você é. Lógico que existe a expressão masculina e a expressão feminina, mas existem várias outras que não se enquadram nesse sistema binário. É aquilo que eu falei lá no começo para vocês. Não é só preto no branco, existe uma infinidade de possibilidades. Então, um exemplo é a expressão andrógena, e a gente que é publicitário, por exemplo, a Zara é uma marca que tenta sempre trazer modelos andrógenos para as campanhas dela, porque existe um movimento de moda de ter roupas e peças cada vez mais andrógenas, porque uma coisa não... Roupa é uma peça, é uma coisa que te ajuda a se expressar e ela não tem gênero em si. Então, por exemplo, quando um homem cis, hétero, quer usar uma saia, isso não faz dele gay, isso não faz dele trans, só faz dele um homem que está usando uma saia e ponto. Puxando o gancho, inclusive, como você citou de mercado, Claro. a gente entende, como publicitário e outras pessoas aí em outras profissões, que o mercado se abre há um bom tempo para outros tipos de cabelo, de corpos, de pessoas com tatuagem, enfim, inúmeros tipos de pessoa, e o mercado se adapta para isso. Então, por que não a gente também não abre espaço para diversos tipos de sexualidade e gênero, né? É isso. Um outro ponto muito interessante da questão de expressão de gênero é a arte drag, que levanta muitas dúvidas em relação a são pessoas trans ou não são pessoas gays ou não são. Drag é uma arte, é uma forma de expressão artística que, de novo, independe das outros pilares que a gente falou. Então, você pode ser hétero e fazer drag, você pode ser gay e fazer drag, você pode ser cisgênero e fazer drag, você pode ser trans e fazer drag. É uma expressão artística que cria personagens exagerados e satirizados, então sejam personagens femininos através das drag queens ou personagens masculinos através dos drag kings, que são formas de expressão, são criados para movimentos, expressões, performances, shows, músicas, enfim. Então, quando surge a dúvida de é a Pablo ou é o Pablo? A questão aí é que a Pablo com 2 Bs, a Pablo Vittar, é um personagem criado pelo Pablo, que é um homem cisgênero gay. Ele é um homem cis que criou um personagem drag, que é a Pablo. Então, o RuPaul, o cisgênero RuPaul, que se identifica como homem, criou a personagem RuPaul, que é a drag dela, que é uma versão satirizada de uma mulher, é o Female Impersonator. Afonso, tem aquele seu comentário que eu acho bem legal que você puder fazer. Sim, porque a gente tem que sempre lembrar que as causas elas sempre se esbarram a todo momento, principalmente quando a gente fala de minorias ou de marginalização, né? Então a gente tem que ressaltar que uma drag queen, por exemplo, ela não vai tirar o protagonismo de uma mulher. Então quando a gente fala que Pablo Vittar foi o cantor número 1 de 2019, é totalmente errado, porque daí a gente tira o lugar da mulher, no lugar que ela tem que estar. Então o certo seria Pablo Vittar, o cantor número 1. Errei, na verdade. Quando a gente fala que ele é a cantora número 1, a gente está errando, porque é um lugar da mulher. O certo seria o Pablo Vittar, a Pablo Vittar, o cantor número 1. Porque a gente nunca pode esquecer, a gente nunca pode anular nenhuma causa nem mais. E nós também temos uma causa muito aliada com o feminismo, que a gente nunca pode deixar de lado. Então, para não explodir a cabeça da galera aqui, Pablo Vittar não é um traveco, tá, gente? É isso. Pablo Vittar é um homem cis gay que usa da arte drag queen para expressar tudo que ele tem para falar para o mundo, e é muita coisa. E o que a Maureen falou, não sabia que existe drag king, é uma menor fatia que existe, mas sim, existe mulheres que criam um personagem exorbitante masculino. Exato. É a versão alternativa que as mulheres criam dos drags, assim como as queens têm a versão king, que é muito menos popular. Bom, com isso a gente fecha o terceiro item da nossa
da nossa base, que é a expressão de gênero. Então, como a gente viu, existe uma expressão mais masculina, uma expressão mais feminina, e os meios, como, por exemplo, a expressão andrógena. E aí a gente pode partir para a última, que é a questão da orientação sexual. Então, a orientação sexual, ela é uma inclinação involuntária, ou seja, a gente não escolhe. Então, não é aquela pergunta clássica, quando você se assumiu hétero? Porque não existe isso. Você nasce já sabendo, quer dizer, não sabendo que você... Dexter. Gente, peraí. Deixa eu abrir aqui para ele, Dexter. Dexter tá causando, quer participar da live. Tava aqui de boa. Gente, problemas de home office, né? Mas então, a orientação sexual é uma inclinação involuntária de cada pessoa em sentir essa atração sexual, afetiva ou emocional por indivíduos do gênero diferente do dela, de mais de um gênero ou do mesmo gênero dela. Então essa é uma nomenclatura um pouco mais familiar para vocês. Heterossexuais são aquelas pessoas que são atraídas por um único gênero, mas que é diferente do seu. Homossexuais são aquelas pessoas que são atraídas por um único gênero, mas que é igual ao seu, que são os gays e as lésbicas. Bissexuais são as pessoas que são atraídas por mais de um gênero. Existem algumas outras nomenclaturas que estão ganhando destaque, como, por exemplo, assexuais, que assim como a gente falou do agênero, o A serve como uma negação, então são as pessoas que não sentem atração sexual por nenhum gênero. Existem as pessoas pansexuais, como a Miley Cyrus se assumiu no ano passado, se não me engano, que são pessoas que podem sentir atração por outras, independente do gênero. Isso quer dizer que ela pode ficar com todo mundo? Não quer dizer que ela sente atração por qualquer coisa, quer dizer que para ela sentir atração não é algo que está preso a como a pessoa se identifica. Ela pode vir a sentir atração por qualquer pessoa, contanto que ela goste daquela pessoa. E isso também nos leva aos demissexuais, que são as pessoas que só conseguem sentir atração sexual por alguém se existe algum envolvimento emocional, algum laço afetivo, alguma coisa que faça com que ela goste daquela pessoa, e isso também depende de como o outro se identifica. Só para aproveitar também o sufixo dos dois, o pan vem do grego, né, todo, por inteiro, então ela pode se atrair ou se identificar com qualquer outro gênero. Uhum. E o demi, na verdade, vem do inglês, né, do demisexual, que é usado em várias outras palavras também, que na tradução literal é semi ou metade, né, mas na verdade ele quer dizer, então, essa mescla de se interessar pelo emocional e o afetivo. Exato. Não quer dizer quem é atraído pela Demi Lovato, tá, gente? Infelizmente. Exatamente. Então, com isso, a gente viu esses 4 conceitos, esses 4 pilares básicos que todo ser humano tem, que todo ser humano expressa, e aí a gente consegue discutir a sigla com mais propriedade para que vocês entendam. Exato. Legal a gente lembrar hoje a sigla é tudo, essas letras todas que todo mundo fica horrorizado, né? LGBTQIA+, e outras letras que vêm depois disso. Mas é importante a gente fazer um recorte também da história da sigla, que é um preconceito dentro do preconceito, né? Um privilégio dentro do outro, que é, lá atrás, a sigla era só GLS, né? Ainda no recorte de uma sociedade patriarcal e machista, o homem gay vinha à frente de qualquer outra coisa, mesmo sendo gay. E só depois o L vem à frente, aí no comando de quem entende realmente da coisa, as mulheres, e o restante de todas as outras siglas que a gente tem hoje, que estamos em evolução para incluir tudo que é preciso, eles ficavam só limitados aos simpatizantes. Então, imagina como lá antes, antes da década de 60, antes de ter essa sigla, e quando tinha só o GLS, como várias pessoas se sentiam excluídas da sociedade. Exato. Bom, eu vou tratar aqui para vocês da sigla com a representação LGBTQIA+, que é a versão mais moderna, digamos assim, dela. Não é a versão completa, existe uma versão bem maior, mas a gente fala dela mais para frente. Então, já entrando para as definições, o L trata das lésbicas, que são aquelas mulheres atraídas afetiva e ou sexualmente por mulheres do mesmo gênero e sexo, sejam elas mulheres cis ou mulheres trans. E aí fica a nossa dica das POCs de que curtir 2 mulheres se beijando não faz de você menos homofóbico. A gente já viu diversos homens, eu vejo muito no Twitter, inclusive, falando, tipo, não sou homofóbico, eu assisto pornô lésbico, por exemplo. Cara, isso não quer dizer nada. Muito pelo contrário. Exato.
Mas lésbicas vocês já estão um pouco mais familiarizados, assim como os gays, que são os homens que são atraídos afetiva ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo ou gênero, independente se eles são homens cis ou homens trans. E aí, a nossa dica das POCs é, para quem não sabe, junho, que é o mês que acabou agora, é o mês considerado do orgulho LGBT, pelo aniversário do protesto de Stonewall, que foi o que deu início à luta pelos nossos direitos. Exato. Para quem não sabe, isso aconteceu justamente por conta desse dia, 28 de julho de 1969, nessa revolta lá em Stonewall, em Manhattan, Nova York, quando houve uma opressão policial e da sociedade nos gays e os outros simpatizantes que frequentavam o bar, o Stonewall, e a partir dali começou essa revolta que se replicou pelo mundo inteiro. Exato. Na época, ser gay era considerado crime, então você podia perder o emprego, você podia ser preso em uma dessas baixadas da polícia nos bares, e aí nesse dia os gays decidiram lutar de volta contra a polícia e sair no soco mesmo, porque ele chegou no estopim, e foi o início da luta pelos nossos direitos. Não só crime, como considerado como doença, né? Isso infelizmente considerado doença. Até os anos 90, mas... Exato, só nos anos 80, 90 que ser gay deixa de ser doença. Pois é. Bom, bissexuais é um termo que é o meu caso, tá? É um termo guarda-chuva que identifica todas aquelas pessoas que não se enquadram na monossexualidade. Então, muita gente fica em dúvida, porque o bi, da etimologia da palavra, significa dois, mas, na verdade, o bi aqui está sendo um contraste para o mono. Monossexual é aquela pessoa que se atrai por um gênero, enquanto o bissexual se atrai por dois ou mais gêneros. A ideia é que ele seja literalmente um guarda-chuva. Então, aqui a dica é que ser bissexual não significa quem gosta de homem e mulher, não é isso, porque você pode gostar, por exemplo, de mulheres cis, de mulheres trans e de homens cis, e você ainda vai ser bissexual, mesmo isso sendo 3 gêneros, e por aí vai. Bissexualidade é um guarda-chuva, eu pus até uma imagem aqui que brinca com isso, é um guarda-chuva que abrange diversas outras sexualidades, que fala de diversos outras atrações. Para vocês terem noção, no Facebook, se não me engano, tem acho que 32 diferentes versões de gênero para as pessoas se identificarem. Então, se você falar, eu sou uma pessoa pansexual, eu posso me sentir atraído por qualquer um desses 32 gêneros, você é bissexual. Todo pansexual é bissexual, mas nem todo bissexual é pansexual. E por aí vai. Existe polysexual, que é quando você é atraído por vários gêneros, existem várias outras categorias que estão dentro desse guarda-chuva. Então, tomem cuidado para não assumir que bissexual é só quem gosta de homem cis e de mulher cis, porque isso é errado. Lô, então quer dizer que bissexual não é o gay que ainda não saiu do armário? Também não. Isso é um preconceito extremamente comum das pessoas dentro da comunidade LGBT. Infelizmente, os bissexuais, eles sofrem preconceito tanto fora pelas pessoas que já são preconceituosas com a comunidade em geral, quanto dentro da comunidade, onde existe uma questão de invisibilidade, onde as pessoas gays ou lésbicas assumem que os bissexuais estão passando por uma fase, ou que eles não saíram do armário ainda, ou que eles estão confusos e invalidam o B de alguma forma. Existem até brincadeiras que os bis fazem com isso, de o B não é de biscoito, ou o B não é de Beyoncé, justamente para lembrar as pessoas de que o B está ali por um motivo, e que essa sexualidade é real, e que ela existe, e que ela não pode ser invalidada e nem invisível. Mas a gente fala um pouco mais disso depois. Partindo para o T, que é transexuais, como eu falei para vocês lá em cima, são pessoas que possuem uma identidade de gênero diferente do sexo que foi designado para ela no nascimento, a partir do seu sexo biológico. Então, uma dúvida muito comum que surge com pessoas trans é: eu devo chamar de ele ou de ela, de A ou de O? Na dúvida, se você estiver realmente na dúvida, pergunta para a pessoa. Sempre respeite a escolha dela e a forma como ela se identifica. Se ela está falando dela mesma como uma mulher trans, ela é uma mulher e ponto. Se identifique a ela, como mulher. E nunca, jamais questione o uso dos banheiros. O banheiro que a pessoa usa não vai mudar nada para você. Nada, 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 de forma alguma. Mas para ela é importante entender que ela é uma mulher que vai usar o banheiro feminino e ponto. Beleza? E sim, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que isso vem de uma construção social, ideológica, familiar e tudo mais, mas não custa tentar, né? Tá evoluindo todos os dias. Aprendendo.
O termo queer é uma das minhas letras favoritas na sigla. Ele é um termo abrangente para qualquer pessoa cuja orientação sexual não é exclusivamente hétero. E o legal do termo queer é que ele foi apropriado, digamos assim, pela comunidade e ressignificado. Então, ele era uma ofensa antigamente nos Estados Unidos, que seria quase um equivalente ao bicha que a gente tem aqui no Brasil, e que ganhou um novo conceito justamente para abraçar as pessoas que não necessariamente se identificaram ainda, ou que estão passando por um processo, ou que simplesmente não querem ser classificadas como isso ou aquilo. O queer, ele abrange de maneira geral, ele não é uma coisa específica, ele é um conjunto de pessoas. É o famoso fazer do limão uma limonada, né? Pegar, vai me chamar de bicho, vai chamar de queer, tá bom, então é isso mesmo. Vamos lá. Intersexuais, como a gente falou lá em cima, que o Matheus falou do problema das cirurgias forçadas nas pessoas, são aquelas que nascem com as condições genéticas e ou somáticas que apresentam uma anatomia reprodutiva sexual que não está presa no sentido feminino ou masculino da coisa. Então, o que antes a gente chamava, e que, por favor, não chamem hoje de hermafroditas, são as pessoas intersexuais. Esse termo ele está desatualizado e ele é depreciativo, então evitem usar. Pode chamar de intersexual ou de intersex, que é um pouco mais leve, para quando vocês forem se referir a essas pessoas, porque esse termo hermafrodita, ele é coisa do passado. Vamos manter ele enterrado, por favor. Os assexuais, como a gente já falou também, são aquelas pessoas que não sentem atração sexual, seja pelo sexo ou gênero oposto ou por um sexo ou gênero igual ao seu. Elas não sentem atração sexual at all, e aí a nossa dica é, por favor, não se atreva a falar que isso é falta de sexo, ou que a pessoa não fez direito, ou que ela não fez com alguém que conseguisse fazer ela, enfim. Não tem nada a ver com isso, a pessoa simplesmente não tem dentro dela o que faz com que ela tenha libido e que faz com que ela tenha atração pelas pessoas. Isso não quer dizer que ela não pode se relacionar, que ela não pode casar, etc. Ela pode, ela só não tem a vontade de partir para o ato sexual e ela não tem atração sexual por ninguém. Lembrando que é assexual e não assexuado. Isso. Vou usar o termo certo, todo mundo. O mais, nesse caso, ele representa... É que eu recebi uma pergunta aqui, gente, desculpa. O mais representa todas as outras letras da sigla. Então, por exemplo, outro dia a gente estava numa reunião e o César comentou de, existe uma sigla gigante com várias letras e tem até um número e eu não sei o que é aquele monte de coisa. 14. O mais está aqui... Isso, 14. O mais está aqui para facilitar a nossa vida. Então, ele representa toda e qualquer outra identificação que pertence à comunidade, como, por exemplo, pessoas não binárias, aliados, pansexuais, etc. Então, a dica é, quando você quiser evitar usar aquela versão enorme da sigla, você pode usar o mais, que ele abrange todo mundo de forma inclusiva. E a gente tem várias outras letras, né, depois desse mais, incluindo números também, que inclui uma questão histórica dos ameríndios, almas, enfim, tem várias outras questões que a gente não precisa discutir aqui, mas são tão importantes quanto essas outras. E aí a pessoa pensa, mas Matheus, não é H de humano? Somos todos iguais, somos humanos, né, afinal de contas. E aí a verdade é que a comunidade só criou as siglas, criou um movimento por uma questão de inclusão. A gente precisa falar sobre a diferença entre as pessoas, seja sexual, seja de gênero, de expressão, de identificação. E aí, quando você para pensar isso, e depois de saber de tudo isso, aprofundar mais sobre isso, se você ainda está pensando, não, somos todos iguais, deveria ser uma letra só, ou por que não tem o dia do orgulho hétero, coisas do tipo, aí eu peço para você medir os seus privilégios, pegar a régua da igualdade, medir esses privilégios e entender que, na verdade, você não fazer parte dessas siglas faz com que você seja um privilegiado e você precisa entender mais sobre inclusão. É isso. Bom, gente, agora a gente vai passar para uma segunda etapa que vai discutir preconceito. Eu vou fechar um pouco aqui a apresentação para a gente fazer isso mais cara a cara, olho no olho, para vocês se sentirem mais confortáveis, entenderem que a gente vai falar agora de questões mais pessoais nossas. Então, o Afonso vai tratar de um ponto muito importante, que é a relação com a religião. A gente vai falar de preconceitos em geral, mas a gente sabe que isso é um tema que sempre gera bastante dúvida.
em relação à religiosidade das pessoas. E, bom, Afonso, eu passo a palavra para você, cara. Obrigado, Lô. Não, antes de fazer o comentário aqui, segue aqui o SAP, o Serviço de Atendimento às POCs, e também as perguntas aqui, se alguém quiser intervir a qualquer momento. Eu tenho uma dúvida assim. Uma pergunta. Não, eu tenho, vou até abrir minha câmera aqui. Vocês preferem que, quando vocês terminarem de expor tudo, eu faça a colocação que eu tenho, ou agora é uma hora que vocês vão mudar de tópico? Pode falar. Pode falar. Então tá, uma dúvida aqui que eu tô aqui eu juro que eu tô olhando isso com o maior carinho do mundo, dando essa oportunidade, porque acho que é uma oportunidade única de todo mundo ter um cara a cara aqui e aprender mais com o assunto e saber ter a posição correta. Então, primeira coisa, vocês consideram que isso é complexo, essa quantidade de siglas e tal. Claro. Isso não é um preconceito para quem é menos intelectualizado? Porque assim, eu me acho especialista em pegar briefing, e eu tô aqui com toda a minha concentração, olhando e falando, eu quero aprender, eu quero fazer certo. Eu tenho amigos, me considero amigos de vocês, dos 6-3 eu tenho mais relacionamento com o Lourenço, então eu me considero amigo de vocês e jamais queria errar e criar um problema, uma mágoa, alguma coisa. Então eu estou prestando atenção de verdade. E é muito complicado. Então você não pode falar essa palavra porque é antigo, você não pode. Isso não é um problema. Vocês, como publicitários, vocês não teriam que pensar formas de ser mais inclusivo, simplificando? É uma dúvida, porque assim, eu burro, não me acho treinado para pegar briefing, então estou encarando isso como um briefing. E assim, já me sinto agoniado de falar, cara, jamais use essa palavra. Não fale aquela. Eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou gravar todas essas palavras? Como é que eu vou gravar? Então vai ter que gerar um estudo muito mais profundo. Essa minha agonia, não sei se é de mais alguém, mas a minha agonia é essa, assim, como é que eu vou decorar tudo isso? Está sendo bem didático, vocês estão sendo bem claros, eu acho que está ótimo. Eu era mais distante desse mundo e estou aprendendo bastante. Mas me sinto agoniado de não conseguir guardar tudo que vocês estão falando, de ter muitos códigos, de ter muito... E isso... então são duas perguntas ou várias dentro dessa. Se primeiro isso não gera um distanciamento, já que a gente quer inclusão, se esse monte de coisa não distancia mais esse grupo do resto. Porque se fosse mais simples, aproximaria mais. Então, como publicitários, pense nisso. Como é que eu aproximo? Como é que eu crio mais familiaridade? Porque aquilo que não é familiar a mim, em qualquer assunto, eu me afasto. É muito complicado. Se eu for comprar um remédio muito complicado, falar, não quero. Ou um especialista me recomenda. E eu não preciso entender por que eu estou tomando. Agora, tudo que não entendo, eu me afasto. Então, nesse sentido, antes da gente mudar, que vai ser outros assuntos mais polêmicos agora, e tal, dentro dessas circunstâncias, se isso não afasta as pessoas, se o menos intelectualizado não se sente com preconceito, e se as pessoas não acabam errando, porque é difícil. Porque assim, às vezes vocês já falaram 3 vezes, jamais fale essa palavra. Nunca fale isso, jamais diga aquilo. Mas, cara, eu não quero errar, mas eu comecei a dar tremedeira. Falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? É isso. Então, César, quanto às suas dúvidas, eu vou falar depois dos meninos, se vocês quiserem, vocês apresentam as versões de vocês. A sigla, ela foi evoluindo com o tempo, porque antes ela era menos inclusiva. Então, tinha pessoas que sabiam que elas não se encaixavam naquele padrão hetero-cisgênero normativo, e elas buscavam um lugar para se encontrar, e a ideia da comunidade é justamente abraçar essas pessoas marginalizadas. Então, a sigla foi crescendo com o tempo, justamente para abraçar mais pessoas. E tem alguns termos, por exemplo, o queer que eu falei, ele está ali justamente para ser inclusivo. A importância dele histórica é justamente uma coisa que, quando um hétero olhava uma pessoa que ele sabia que não era hétero, ele não se ia dar o trabalho de perguntar, você é bi, porque ele não sabe e ele não se importa, ele falava queer, que é quase bicha. E aí a comunidade aderiu a esse termo justamente como uma forma de inclusão. Então, quanto a sigla ser distante, lógico que quando você olha aquela versão com 14 letras que você viu e que assusta, eu sei que ela assusta, a gente mesmo apresenta ela com a versão com mais para quebrar um pouco desse medo. Então, o mais está ali justamente para deixar ela reduzida, mas não menos abrangente, e criar uma forma mais leve de
entender que existe um universo maior e que a gente sabe que é complexo, mas que aqui a gente está mostrando uma parcela para que você entenda que você está dentro disso, seja no queer, no que, para a sexualidade, ou seja no mais, para alguma questão de gênero, identidade de gênero. Quanto ao intelecto, eu acho que as pessoas, independente de quanto acesso à informação elas têm, por exemplo, eu vou falar um exemplo muito prático que eu tenho. Tem um morador de rua, ou uma moradora de rua, que tem aqui em casa, as minhas irmãs estão aqui no talk, elas vão saber de quem eu tô falando, que é uma drag queen que se veste e se monta com coisas que ela encontra... Do semáforo ali, eu conheço. Com celofane, com papelão, com tudo. Sim, já vi várias vezes, já falei com ela. Aquela pessoa, ela pode não ter a definição correta de eu sou uma mulher transexual, um homem cis, que faz a arte de drag. Ela pode não ter essas informações, mas no fundo ela sabe que ela é uma mulher. Perfeito. O que é importante não é se preocupar exatamente com a pessoa que não tem acesso à informação não vai ter a definição correta, mas é mais... Eu entendo isso, Lô, mas eu estou falando o seguinte, aí eu estou falando no geral, porque eu penso assim, a melhor dica que você deu é que eu tento usar. Eu acho assim, quando você falou assim, cara, na dúvida, pergunta para a pessoa. Uhum. E daí você usou da empatia, a pessoa fala, cara, eu sou isso, e você respeite ela. É isso. Se tivesse no geral defendendo esse tipo de coisa, cara, pergunte para a pessoa como ela quer ser tratada e trate ela como ela gostaria de ser tratada. Isso é respeito, isso é empatia, é fazer para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse com você. Então são conceitos mais simples que daí ele tem que entender que por trás tem as letras, cada uma tem uma explicação e tem um porquê, que vocês estão aí dando esse porquê para a gente entender a etimologia da coisa e fechar o raciocínio. Então é legal ter esse histórico, mas a dica prática para mim aqui é isso, cara, fala com a pessoa. Se você encontrar com o Pablo Vittar na rua, pergunta se ele quer que se chame de A ou de O, ou de o que ele quiser, e você respeita isso. É a vida dele, ele tem o direito de ser reconhecido pelo que ele é, e acabou. Então, essa é a dica boa, assim, que eu levo desse primeiro tempo. Falar, pergunta para a pessoa, vai lá, muito mais. E se ela falar, cara, não usa esse termo comigo, eu sou isso, beleza. A partir daí, se você errar, você está querendo errar. Então, daí, você está querendo... Para completar, é isso. eu posso seguir aqui? Porque, primeiro, é muito complexo, sim. Segundo, a gente não precisa saber de tudo. Assim como eu não sei sobre várias coisas do mundo hétero, vamos colocar assim, como um futebol, por exemplo, não precisa todo mundo saber de tudo. Só perguntar para a Mauri, que você não sabia. Exato. Não precisa saber de tudo, não precisa saber sobre todas as siglas, não precisa saber a definição de cada uma. O que é importante a gente ressaltar, e era um ponto que eu ia citar um pouco mais para frente, quando a gente fala sobre frases e termos que a gente não deve falar, mas é falar sobre a linguagem. A inclusão dessas palavras dentro das siglas, a inclusão dessas pessoas dentro da sociedade, ela vem com uma ideia de mudar historicamente a linguagem. Assim como há bastante tempo a gente muda algumas outras palavras que entram na esfera de racismo ou de qualquer outro preconceito, como a gente aprende recentemente que a gente não deve usar a palavra criado mudo, que a gente não deve usar a palavra denegrir, que a gente não deve usar a palavra mulata, a gente vai aprendendo com o tempo, essas palavras continuam no dicionário, elas continuam no cotidiano, mas daqui a um bom tempo essas palavras não vão ser mais usadas. Assim como a palavra judiar, que remete ao Holocausto, à agressão aos judeus. Então, todas essas palavras e todo esse intuito de intelectualizar e formatar como são cada pessoa, cada sigla, é uma ideia a longo prazo de mudar a sociedade, de mudar como as pessoas se expressam, de mudar como elas podem ofender ou não outra pessoa. Então, é um grande passo para falar sobre linguagem. Porque a gente já nasce num mundo onde a linguagem existe e a gente aprende as expressões e as formas de falar as coisas com os nossos pais, com os nossos familiares, os amigos. Quando a gente aprende entre nós que existem outras linguagens, existem outras palavras, a gente vai mudando aos poucos a sociedade. Não vai mudar da noite para o dia, a gente não precisa saber essas siglas da noite para o dia, muito pelo contrário, é complexo para a gente também, obviamente, mas a ideia da inclusão de cada letra e ela evoluindo cada vez mais, é a gente evoluir junto com a sociedade, assim como a gente evolui na questão do racismo, na questão
da homofobia em si, do machismo, a gente aprendendo essas ideias, principalmente para não, além de incluir, não excluir. E mais do que isso, não reprimir. Porque você pode ter um filho, ou até mesmo um amigo do seu filho, que cada vez mais as pessoas estão conectadas, essa nova geração está respeitando cada vez mais essas identificações, numa mesa de conversa, num churrasco, qualquer coisa, você pensar 2 vezes antes de falar essas palavras. E não necessariamente você dar uma aula sobre como são as siglas do LGBT. Perfeito. Não, acho que você tem toda a razão. No futuro vai ser, quando a gente projeta isso para frente, vai ser exatamente o que você está falando. Então, talvez o processo de intelectualizar e acrescentar letras vai incluindo, mas se a gente projetar 20 anos para frente, talvez não vai ter essa necessidade de fazer essa relação, porque já vai estar normal. E vocês, como publicitários que pensam à frente dos outros e criando tendência, comecem a pensar já em comunicar. Comece a pensar como vai ser essa linguagem mais para frente para que seja única, para que seja. Porque daí eu acho que você difere para chamar atenção, chama atenção para mostrar que existe algo diferente ali e que esse diferente tem que ser tratado com normalidade. Então, o primeiro passo acho que foi dado. Conseguimos chamar atenção que existe uma diferença, que não pode vir naquele embalo que o mundo vinha e não relevando isso e não diferindo isso. Então, temos que entender que existem diferenças. Essas diferenças têm que ser respeitadas, mas ela só vai ser inclusiva quando ela voltar para o próximo passo de misturar tudo de novo. E misturar tudo de novo é o passo que vocês, como publicitário, podem fazer essa transição de simplificar. E é pautado nessa discussão e a partir polemizamos muito, vocês têm muita coisa para falar. É pautado nessa discussão e nas siglas que a gente começa a discutir bastante aqui no Brasil, no mundo publicitário, em vários outros, o gênero, o agênero, na verdade, né? A linguagem agênero. Então, a gente ainda está discutindo sobre usar o X ou o arroba, que não devem ser usados porque os aplicativos de pessoas com deficiência visual não conseguem ler, e também algumas pessoas com alguma deficiência intelectual têm dificuldade para ler, mas sim a letra E, que a gente começar a usar várias expressões, em vez de colocar o O ou A, colocar o E, ou então várias palavras que o nosso português é muito rico, como, por exemplo, em vez de falar diretor ou diretora, a gente pode falar dirigente. Então, a gente começa a adaptar a linguagem, e inclusive, a Raíssa está aqui presente, ela pode falar sobre isso, que na Alemanha existe um terceiro gênero, existe uma expressão agênero na língua alemã. E é nesse caminho que a gente está indo para discutir isso em português também. Desculpe, continue. Ela traz bastante essa dúvida, traz o que você falou do medo de errar, porque é difícil, a gente sabe disso, é normal errar. O que eu acho muito legal é que aqui tem 54 pessoas querendo aprender e querendo entender. Para mim, o que me deixou mais feliz disso tudo é quando hoje de manhã a gente estava ensaiando, conversando sobre a palestra, o Afonso falou, eu falei uma coisa e o Afonso falou, cara, eu não sabia disso. E para mim, cara, isso é tudo, porque é um sinal de que mesmo a gente que está aqui falando, a gente vai continuar aprendendo. A minha irmã fez um comentário aqui no chat que eu acho válido quanto à sua dúvida, de que essa questão do distanciamento da sigla ser grande, distanciar das pessoas, a comunidade LGBT, ela tem historicamente sido oprimida, e ela cria essa sigla grande não no sentido de distanciar das pessoas hétero ou das pessoas cis, mas sim no sentido de acolher as pessoas que sabem que elas não estão, que elas não se identificam naquilo. Então, esse processo que você e que o Matheus falaram, de que a gente primeiro precisa entender, acolher e respeitar, é um processo que ainda está embrionário na nossa sociedade. Como eu falei, nos anos 90 ainda era considerado doença. Então, infelizmente, não vai ser daqui 20 anos, vai ser daqui, sabe-se lá quantos anos em que isso vai ser realmente... Não, as coisas vão mais rápido, agora, vai mais rápido. Depois vai exponencializando, é como qualquer outra coisa, de que vai no começo mais difícil, depois as pessoas entendem mais rápido, com certeza. Pode apostar que vai mais rápido. Bom, e falando em Deus... Falando em Deus, vamos lá. Matheus e Lorenzo, eu juro que eu não sei por que me escolheram para falar disso, para falar sobre religiosidade, religião. Falando, Afonso, não sei. Assim, para representar, entendeu? A diversidade. Não sei, só porque eu bato carteirinha todo dia na missa, todo domingo lá, não sei. Mas o meu papo aqui, ele vai para 3 pessoas em específico, né? Ele vai para aquela irmã, né, POC, que está na igreja e não consegue se assumir com medo,
também vai para aquela santa aliada, né, aquele que está aqui hoje e que está lá na igreja também, nos domingos ou os dias que for, e também para aquela beata conservadora do reteté, tá? Aquela que manda todo mundo para o inferno, porque aqui também a ideia é que todo mundo aprenda. Né? A gente não gosta de julgamento de modo algum, então por isso que a gente não vai julgar que religião está falando bem, que religião fala mal, que religião está certa, que religião está errada. A gente vai falar de um empirismo, ou seja, de experiência, tá? De experiência e prática. Falar de religiosidade, com certeza, passa em religião. Eu não sei de todas, eu estudo algumas, sempre estudei, sempre gostei muito do assunto, mas o que eu sei muito bem é que no nosso país tropical e amado por Deus, descoberto pelos portugueses, nós fomos batizados e criados no cristianismo, em especial a Igreja Católica. Então é nisso que a gente vai se respaldar para falar aqui. E por fim, vale lembrar que a descontração faz parte para uma boa desconstrução. Tá? Então, não se liguem nas piadas. A piada, ela se torna fácil para o entendimento. Tá? E eu já vou começar aqui, então, com uma frase que a gente adora ouvir, ou você já ouviu, ou você já falou, né? Que sabia que você vai para o inferno? Bem, aí eu me pergunto, se o governo aqui não é um inferno, isso a gente deixa para lá, mas a gente passa aqui, vou fazer umas perguntas, mas responda na sua mente, tá bem? Quem aqui tá usando brinco agora? Quem aqui adora comer um camarão na praia ou lá no Coco Bambu? Quem aqui come carne de porco? Ou quem aqui, por exemplo, planta 2 temperos no mesmo vaso? E quem corta o cabelo? Pois é, tenho 2 notícias, tá? Uma boa e uma ruim. A boa é que depois que a gente morrer, a gente vai estar todo mundo junto. A ruim é que é no inferno. Porque isso é na Bíblia. Tudo isso que eu falei agora, se você fizer alguma coisa disso, você é imundo, você merece a morte. Tá bom? Não sou eu que falo. É a Bíblia, tá lá. Mas longe de mim querer julgar alguma coisa, querer julgar alguém aqui. Acho que a gente vai falar sobre como a religião pode ser reconfortante. Porque a gente sabe que em todas as sociedades, a maioria delas foi regida pela religião. Tanto na organização, na estrutura, como também na parte de espiritualidade. E a coisa mais importante daqui, nesse tópico, para a gente sair daqui entendendo, é o limite Deus-indivíduo. Tá? E isso tem que ser crucial na jornada de vida nossa. Quando alguém conhece, experimenta e recolhe uma religiosidade para si, é individual. A experiência é única. Tá? Tem uma frase que fala: a fé é a reação do homem diante do mistério, ou seja, diante do que é inexplicável. Inexplicável. Ou seja, o que a ciência fala não é inexplicável. É baseado, é dado, é estudado. Tá? Então, a Terra é redonda, é estudado. O homem e a mulher têm a mesma quantidade de costela. Isso não é mistério. Tá bom? Não confundamos as coisas. Mas para quem acredita numa encarnação, numa salvação ou numa iluminação, tudo isso é individual. Claro, a fé ela se torna coletiva no momento em que uma quantidade de pessoas tem a mesma fé, mas ela é individual. E aí você pode me perguntar, na verdade a gente usa bastante disso, mas é a minha liberdade religiosa que é assegurada pela Constituição. Sim, tá isso, existe isso, com certeza, você pode ter a sua liberdade de acreditar no que você quer, não ter na ciência que você quer, mas no mesmo artigo fala sobre a inviolabilidade da intimidade, a livre atividade da ciência e principalmente a igualdade perante a lei. Você ter liberdade religiosa não significa infringir os valores de outra pessoa, mas a gente vê muito disso, a gente vê líderes religiosos com o manto da religião se respaldando para falar de um assunto, para xingar, para ter a fobia, para ter aversão de pessoas, dentre elas homossexuais. E todo tipo de pessoa que não segue o padrão cristão, que é monogâmico e heterossexual. Eles têm passe livre para falar. E quando qualquer outra comunidade, qualquer outra minoria fala alguma coisa sobre, o discurso é de cristofobia. Mas em paralelo a isso, a mensagem melhor aqui é que Jesus traz tudo ao contrário. Falando de uma religião cristã, Jesus ele traz o oposto de tudo isso. Ele vai para o lado dos segregados. E nós, LGBTs, estaríamos lá? Possivelmente. Ele vai para o lado do marginalizado.
No momento era a prostituta, era o leproso, era o cego. Aqui nós estaríamos, possivelmente junto com os negros. Há uma semana atrás a gente viu um crime de homofobia cegada pela religião. De novo, a gente não está falando que religião é boa, que religião é ruim. A gente está falando que é um instrumento que você pode fazer delas muitas coisas. E o certo é você fazer o bom, mas é individual. Aonde lá em Lucas do Rio Verde, aí vai um beijo para Groselhas, porque a gente trabalha com Groselhas, conhece o Brasil todo, né? Então, Lucas do Rio Verde, uma cidade minúscula, uma agressão de uma mulher, aparentemente evangélica, agredindo um trabalhador, dizendo, sabia que você vai para o inferno porque você é gay? É um discurso de ódio. E aí eu digo, é claro que ele vai, né? Porque só se ela fosse o próprio demônio. Tem uma frase muito específica e muito clichê. Amar o pecador e odiar o pecado. Mas o que é pecado, gente? O que é pecado? Comer carne de porco é pecado. Ah, mas é a contextualização. Mas só para isso. A gente tem mania de escolher o que pra gente é bom. O que pra gente não é bom, a gente descarta pro outro. E aí é errado. Os grandes conservadores, principalmente da Igreja Católica, dizem que a moral, ela não é relativa. Ou seja, o que era pecado antes é pecado hoje, é pecado amanhã. Claro que é relativa, tudo é relativo. A cultura é relativa de acordo com onde você está, de acordo com o período que você está. Principalmente a ciência. Gente, a ciência deixou de estudar a homossexualidade como homossexualismo, ou seja, deixou de estudar a homossexualidade como doença a partir de 70. Então, durante todo esse período, a igreja, junto com médicos, faziam lobotomia, hipnoses, tratamentos químicos, para a pessoa se reverter, para a pessoa parar de ser gay, parar de ser bicha. Né? E só em 1990 que a OMS ela tira a homossexualidade como enfermidade disso. E após isso, você acha que para? Não, não para, porque a gente tem até hoje. A gente tem retiros para conversão, a gente tem jejuns, grupos de oração, corrente de oração, a gente tem a famosa cura gay, que não sei aonde tiraram isso, mas a gente tem tudo isso. Tem uma mistura de alcoólatras que tem um problema mesmo de verdade ser tratado com homossexuais como se fossem problemas, como se fossem doenças. A sexualidade, a gente sabe que ela é definida antes do parto, antes da gestação. Ela é definida aí. São coisas que fogem do nosso controle, como a altura, como a cor dos olhos, como a cor do cabelo. A gente não dá para fazer isso. Não é uma escolha, muito menos uma opção. E eu quero fazer uma pergunta agora muito incisiva. E se alguém tiver uma resposta, a gente sabe que a homossexualidade não é um problema, não é uma escolha, ela é na gestação, antes do parto. E se Deus, que é todo onipotente, onipresente, onisciente, que criou tudo à sua semelhança, ou seja, na perfeição, por que ele faria da gente um erro mortal? Por que ele faria? Se a gente não escolhe, se não é um pecado, por que é um erro? Deus é onipotente, ele faz tudo na sua semelhança. E aí que tá, qual que é a semelhança de Deus? A semelhança de Deus não é branca, que na verdade nunca foi branca. A semelhança de Deus, a face de Deus, ela é plural. A face dele transparece o que Jesus veio falar. É claro que meu discurso vai ser para uma comunidade cristã, porque a gente vive num país cristão, com bases e moralidade cristã. É passado por Jesus, e Jesus, acima de tudo, é amor. Aquele que não ama a Deus, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, está escrito na carta de João. Então, quando a gente tem um amor entre dois homens, um amor entre duas mulheres, uma relação entre duas pessoas do mesmo sexo, a gente tem Deus ali com certeza. Que ele já fala, amai-vos uns aos outros, amai-vos como eu vos amei. E agora uma confissão aqui, que eu nem tinha falado para os meninos, mas é uma confissão muito pessoal. Que eu sou da igreja até hoje, tenho um amor muito grande pela igreja, pelos ensinamentos, pelo magistério, pela liturgia, pela vida dos santos. Quando eu era solteiro, eu pedia muito uma pessoa que pudesse me acompanhar na minha religião, que pudesse ir nas missas comigo, na missa de Natal, na missa de Páscoa, e pudesse estar comigo ali, que tivesse essa vivência. E hoje eu tenho uma pessoa assim, hoje eu tenho uma pessoa magnífica do meu lado. É uma confissão muito íntima, eu acho. Mas é porque
dentro da igreja a gente às vezes não tem, como qualquer outro lugar, não tem umas pessoas semelhantes a nós, né? E esse assunto com a religiosidade e a diversidade é um assunto que se embate muito. Mas a ideia aqui é trazer que isso não é um assunto para se embater. É um assunto para gerar pluralidade entre a gente. Nós somos um país muito diverso, um mundo muito diverso ainda assim, né? E que, já que a gente está falando aqui de respeito, de amor, eu vou falar para a pessoa, já que ele está aqui, que eu te amo, e é um ato de amor muito grande falar isso. E ainda falando sobre amor, eu posso citar outras pessoas sem falar de uma religião específica. Tá? Allan Kardec falava que o amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Ou Buda, que pena que a Thay não está aqui, mas você, o seu ser, tanto quanto qualquer pessoa em todo o universo, merece o seu amor e carinho. E para finalizar esse assunto, eu quero deixar duas mensagens para findar, para incidir, para ficar no coração de vocês e vocês entenderem, tá? Mas é claro, perguntas vão vir e é um assunto quente, vamos lá. São duas. Primeiro é de São Paulo, numa carta que ele fala aos Coríntios, que ele fala: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre os três, o maior dele é o amor. E por último, com toques de doação, de vida social, porque é isso que é a igreja. A igreja, o que me chama a atenção na igreja, o que faz eu amar a igreja ainda assim, é a questão social dela, o olhar do pastoreio, o olhar para aqueles marginalizados que precisam. É uma frase de Santa Teresa de Calcutá, em que ela disse: quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. E, meu consagrado, se essa mulher não foi a personificação do amor, eu não sei quem é. Viado, eu tô todo arrepiado. Olha que arrepiado. E acho que a galera aqui no chat tá também. Que discurso lindo, Afonso. Que importante. Arrepiado. Que importante falar sobre isso. E quando a gente quis debater esse assunto dentro da questão do LGBTQIA+, é tão fácil a gente polemizar, a gente questionar, a gente apontar o dedo, criticar a religião, criticar, enfim, tudo que isso cerca, mas tudo que você falou foi tão lindo, com tanto amor, que não tem nem como a gente polemizar tudo isso. A verdade é que o amor prevalece, seja onde for. Afonso, muito obrigado por dividir isso com a gente. E Sempre. foi para falar sobre preconceito que a gente trouxe esse tópico. E aí eu puxo o gancho para mim, que eu, mesmo dentro da sigla, eu tive muitos privilégios na minha vida, dentre eles crescer numa família que me criou com muita liberdade, muito amor, e também cercado de amigos que eu tenho até hoje, também cercado de amor. Então eu tenho poucas situações de preconceito de fato, de hostilização, mas muito dentro dos preconceitos velados, como, por exemplo, a minha vida toda eu carreguei o ruim de ser gay por não poder ser amigo de homens héteros, porque eles eram taxados como gays por estarem comigo. Isso acontece até hoje, mesmo, dia a dia. É difícil ter um amigo hétero, homem, que respeite e entenda e não tenha vergonha de falar que é um amigo de um gay. Em outras situações, na adolescência, é muito difícil, por isso, se você conhece, tem algum parente, algum amigo, qualquer coisa que você identifica como gay, lésbico, dentro das outras siglas, na adolescência, respalde essa pessoa. Porque eu vivi dentro de uma escola elitista, branca, hétera, da sociedade, uma cidade pequena, eu passar pela sala e ser apedrejado com bolinhas de papel coladas e jogar no meu cabelo, em mim e tudo mais. Isso é muito triste para quem vive com isso. E também em outras situações, na rua, estando com alguém que não pode ser meu companheiro, no metrô, no ônibus. Essas todas são situações no dia a dia que ferem muito a gente. Olhares julgadores, repressão, e muitas vezes faladas, muitas, como se alguém tivesse o direito de julgar como a gente está na rua, como a gente beija alguém, como a gente anda de mão dada. E isso acontece muito, e o preconceito velado é muito grave, tanto quanto
aquele que escancara e mata travestis, gays, lésbicas na rua. E existe um preconceito muito velado, que é a bifobia, na questão da bissexualidade, e acho que o Lorenzo pode falar um pouco pra gente. Posso, essa questão do preconceito é sempre muito difícil de falar, eu pelo menos fico até emocionado de ouvir os meninos falando, porque eu passei por muita coisa também, e não é uma questão, como o Matheus falou, que está presa em uma parte ou outra da sociedade, é uma questão cultural. Pensem nisso quando vocês forem educar seus filhos, pensem que qualquer preconceito que vocês tenham hoje é uma questão cultural, ela foi ensinada para vocês da mesma forma que vocês podem aprender que é errado ensinar a versão certa para os seus filhos. Porque na Grécia Antiga, por exemplo, a questão do sexo entre dois homens era outra coisa, era aceito, era normal. Então as coisas mudam e hoje elas estão ruins, mas eu acredito que elas podem mudar para melhor. Já passei por situações tensas. Eu também tive o privilégio de crescer numa família, inclusive meus irmãos estão todos aqui, amo muito vocês. Comigo e nunca tive problemas dentro de casa com isso, mas já tive problemas fora de casa, infelizmente. Já uma vez eu só fui salvo de tomar um pedaço de tronco maior que meu braço na cabeça porque eu tava jogando Pokémon. Eu tava com meu ex-namorado no centro de convivência, andando de mão dada com ele, e no que apareceu um Pokémon, eu parei assim, freiei bruscamente no que eu freiei, o tronco passou imediatamente na minha frente. Porque uns nós que estavam lá gritando bosta e, enfim, estavam putos porque eu estava de mãos dadas com ele. Já ouvi de mãe do meu primeiro namoradinho, da tia dele, na verdade, mensagem falando que eu era doente, que eu devia me matar porque eu estava corrompendo ele, e eu tinha, 14 anos. Já ouvi ameaça de estar com meu ex também no Cambuí, que é o bairro nobre da cidade, onde as pessoas têm acesso à informação e, enfim, pessoas falando que eu não podia beijar ele ali no meio da rua, porque era um ambiente de família, e o centro de convivência no sábado à noite, que só tem, cá entre nós não tem família nenhuma ali no sábado à noite, mas enfim, falando que ia matar a gente na porrada, e que ia falar com os traficantes, e que sei lá o quê, porque a gente estava se beijando em público. Então, assim, não é uma realidade distante, não é uma coisa longe, não acontece só com os outros, acontece com os LGBTs que convivem com vocês todos os dias e vocês não necessariamente sabem disso. Então, sempre tentem respeitar, justamente porque vocês não sabem a maior parte das dificuldades e da luta. Quanto à bifobia que o Matheus falou, é um ponto importante que eu cheguei a comentar e vou explicar com um pouco mais de cuidado agora. Como eu falei, existem preconceitos dentro e fora da comunidade. Eu já ouvi pessoas olhando na minha cara e falando bissexual não existe, pessoas gays falando que não ficam com gays, que ficam com mulheres, ou que não entendem, que não respeitam, que eu estava no armário, que era só uma fase, que ia passar, que eu estava sendo... que eu estava desprezando a comunidade gay, de falar que eu sou bi, porque as pessoas gays saem do armário, tem todo um esforço, etc. E, cara, sair do armário é uma coisa muito relativa. As pessoas héteros, elas têm uma noção de que a gente sai do armário uma vez na vida. A gente não sai do armário uma vez. A gente sai do armário todo dia. É você entrar num Uber e ele perguntar o nome da sua namorada e você não tem uma namorada, você tem um namorado. E aí ou você fica com medo de um cara hétero que tá lá com o carro dirigindo, fazer alguma bosta e você tem que mentir, fingir que você tem uma namorada, ou você tem que sair do armário e falar, não, eu tenho um namorado. Então, assim, sair do armário acontece várias vezes na vida. Falar sobre isso nem sempre é fácil. Quanto à questão da bifobia, justamente por ser um estigma e por ter muita coisa negativa atrelado ao termo bissexual, fica mais difícil ainda. Eu fiz um seminário na faculdade sobre estereótipos da mídia em séries da Netflix, por exemplo, que corroboram para visões negativas das pessoas bissexuais. Então, a gente tem, se vocês pararem para pensar agora, quantos personagens de séries vocês lembram são bissexuais? A Mari estava comigo, minha amiga da faculdade, ela lembra, ela participou. Existe um número muitíssimo baixo de personagens bis nas séries, e os poucos que tem, infelizmente, a maioria deles reforça esses estereótipos ruins, de que bissexuais são promíscuos e infiéis, de que eles vão, eventualmente, trair você para ficar com alguém do outro gênero, de que bissexuais, as mulheres são sempre
promíscuas, então elas querem transar com todo mundo, e por isso que elas são bi, porque elas querem satisfazer um cara, então elas vão transar com uma mulher só por causa disso, e não é assim que funciona na prática. Game of Thrones, que o Godet falou aqui, por exemplo, tinha personagens, mas Game of Thrones é uma série que trouxe invisibilidade bissexual, porque tinha vários personagens, como a Daenerys, que é uma protagonista, que é bissexual nos livros, que na série ela não foi representada como bissexual. Então, nem as séries que representam bem ou que trazem essas representações necessariamente estão sendo justas. Sense8 tinha. Sense8 era uma série que está, inclusive, nas nossas sugestões. Quando eu mandar a apresentação para vocês, vocês vão ver lá. Ela é uma série que trouxe muito bem esse diálogo, era maravilhosa. Até os personagens eram pansexuais, porque eles eram de gêneros diferentes, eles interagiam, mas enfim. Por exemplo, a Annalise Keating, de How to Get Away with Murder. Ela demorou todas as temporadas para admitir que ela era bissexual, porque antes, quando perguntavam para ela, quando viam ela com a namorada, perguntavam e ela respondia, é complicado, ou você não vai entender. E os personagens bissexuais têm essa tendência de relativizar a bissexualidade, de deixar ela invisível. Então é mais fácil você responder, não quero me rotular, ou é complicado e coisas do tipo, do que assumir que você é bissexual, justamente por toda a carga negativa que existe em cima dessa palavra, todo o estigma que existe, de promiscuidade, de infidelidade, de hipersexualização das mulheres. Os homens que são bissexuais, como o Oberyn Martell do Game of Thrones, que eu imagino que seja quem o Godet pensou, ou como o Frank Underwood de House of Cards, que era o protagonista. Os homens bissexuais são sempre o mau caráter, ele é sempre o cretino que vai usar a sexualidade dele como uma ferramenta ambiciosa para crescer na vida. Ele vai transar com você por interesse para conseguir o que ele quer e não porque ele realmente gosta de você. Então, como eu falei, a bifobia ela é muito real, ela é muito séria dentro e fora da comunidade. Então, tentem sempre se manter informados e ter a consciência de que bissexualidade não é nada disso, não é você ser promíscuo, você querer homenagem, não é você ser infiel. É um assunto muito mais sério. A bissexualidade é um termo guarda-chuva, como eu falei, ele é abrangente, ele quer tratar de todas as pessoas que se sentem ou podem se sentir atraídas por mais de um gênero. Existem dezenas de gêneros que já foram identificados. Eu não sei todos eles, eu não sei de perto todos eles, não conheço. Mas eu sei que existem. Então, até no Facebook, se você for criar um perfil, ele vai te dar inúmeras sugestões de gênero, justamente porque elas existem para que as pessoas se identifiquem, para ajudar que as pessoas se sintam que elas têm um lugar no mundo. Agora, a bissexualidade ela é um guarda-chuva dentro da comunidade. Ela quer que, por exemplo, as pessoas que são queer, que elas sabem que elas sentem atração por, sei lá, meia dúzia de gêneros. Ela não sabe exatamente o que ela é, se ela é polissexual, se ela é bissexual, tudo bem. Tá tudo bem você não entender, tá tudo bem você não ter certeza, tá tudo bem você estar descobrindo. O que é importante é a gente sempre respeitar e sempre ter em mente de que nós não temos toda a informação e que a gente nunca sabe mais sobre o outro do que a própria pessoa. Exato. Por isso a representatividade é tão importante para mulheres, bissexuais, gays, trans, negros, enfim, tão importante para tanta gente na mídia, no trabalho, e por isso em casa, e por isso até a gente trouxe nessa última etapa para a loucura do César algumas coisas que não devem ser faladas ou que a gente tem que prestar atenção. Porque, assim, há ambientes que a gente é super respeitado. Na Portal, por exemplo, sem nenhuma bajulação. Vocês também podem falar sobre isso. Sempre fomos muito bem recebidos e entendidos. Nunca tivemos que fingir nada. Já fui, inclusive, travestido de Juliana. De Juliana! De Juliana. Com muito respeito, recebimento de muito amor. Mas, inevitavelmente... Com a roupa da Dani! Com a roupa da Dani, exatamente. E foi tão legal, tão importante, tão representativo, como o Lô falou lá no começo, inclusive para as outras gerações que virão na Portal no futuro. Isso é muito importante. Só que, eventualmente, a gente é criado numa sociedade que ensina várias coisinhas, né, ao decorrer da nossa vida, e por isso a gente trouxe alguns, se você puder pôr o slide, Lô. Sim. São coisas que a gente pratica no dia a dia, involuntariamente, sem querer, né? Mas acontece. Aí a gente vai citá-las aqui rapidinho pra gente. Vou fazer um comentário rapidinho, já que você falou da Portal. Eu lembro que na minha entrevista na Portal, eu falei sobre um caso de homofobia que eu tinha sofrido, que na época era um pouco mais recente, e depois, quando eu fui contratado, o Léo me falou que isso mexeu com ele, e falar abertamente disso
eu falar abertamente disso foi importante para ele entender mais e, enfim, saber que ele podia contar comigo para falar disso, e por isso que hoje eu vejo uma evolução disso, de poder falar disso numa entrevista e me sentir confortável, e de estar aqui hoje podendo falar com tanta gente sobre isso. Exato. Na minha entrevista eu fui pintado de cabelo de rosa e Mauri nunca falou nada, então deu certo. É isso. E vou, inclusive... Eu assustei, confesso. Mas eu não falei nada e não mudei minha escolha técnica por causa disso. Olha só, para você ver, inclusive, a evolução diária nossa, até na Portal, para hoje estarmos aqui com esse recorde de público e sem sair pessoas. Estamos com 53 e seguindo o baile com 1h30 de conversa aqui. Mas vamos lá. Então, Lô, pode tocar nossas dicas. Por exemplo, termos que você não deve usar: viado, bicha, boiola, sapatão, hermafrodita, como o Lourenço fala, traveco ou confuso para os bissexuais. Eles não são confusos, pelo contrário, eles estão entendendo muito bem a sexualidade deles. Esses termos não devem ser usados. É claro que existem as particularidades, se você é amigo de um gay, de uma lésbica, qualquer coisa, e dentro da sua intimidade isso cabe essa particularidade de vocês. Mas vamos lá. Frases que você também não deve usar. Bi, tá no armário ainda? Que a gente falou lá atrás. Só quer saber de homenagem, suruba, promiscuidade para todo e qualquer pessoa que não seja heterossexual. Uau, como se héteros não tivessem coisas do tipo. Mas é só uma fase. Não é uma fase. O meu filho não. Sim, o seu filho pode ser sim. E vai ser dolorido. Vai ser dolorido pra caramba, mas você vai precisar estar do lado dele. Homem que é homem é alguma coisa. Homem que é homem pega uma mulher de jeito. Homem que é homem, qualquer coisa. A Maura citou aqui, tá testando ainda. Testando não, a gente já tá sabendo há muito tempo. É falta de surra, exatamente, Raiz. E se eu pegar ela, vira hétero para as mulheres lésbicas, falo isso aí, é falta de alguém que te pegou de jeito. Não falem isso em hipótese alguma, muito menos que é falta de Deus. E o Afonso já explanou muito bem isso aqui pra gente. Eu não sou o que costumam dizer, né? Eu não sou homofóbico, mas eu tenho até amigos que são. Ah, uau, jura mesmo? Sempre quis ter netos. Todo mundo. A gente também, possivelmente. Eu não tenho muito apreço, mas a gente pode ter inúmeros métodos de fazer isso, inclusive adoção. Não concordo com esse estilo de vida. Não é um estilo de vida, não é um lifestyle como um boleiro, um jogador de golfe, ou alguém que pratica esporte todos os dias, um funkeiro. Não. É uma condição e uma orientação. Então, não é um estilo de vida e você não tem que concordar. Não precisa beijar na rua. Bom, não vou nem comentar isso porque eu te digo mesmo, né? Se for comparar, também não precisa. E vão todos pro inferno. Aí o Afonso já falou muito bem sobre isso, né? Aí você ainda aqui mandou, não precisa ficar beijando do lado do meu filho. Como eu vou explicar para ele? Exatamente. Assim como você explicaria se o seu filho estivesse beijando alguém do sexo oposto. Ué, do mesmo jeito. E umas perguntas que você não deve fazer. Quem é a mulher da relação? Isso é muito ofensivo. Sem noção. Muito ofensivo. Ninguém entende de moda, né? Sim, alguns sim. Assim como alguns héteros entendem de moda. Então, não coloque o gay numa caixinha de alguém fashionista que entende de moda. O bi pega todo mundo, então? Talvez sim. Ué, mas você não deve perguntar isso pra ele. Não diz respeito de forma alguma a você. E o que é sempre uma questão, precisa ser afeminado? Meu filho, se você reclamar, você é mais ainda, entendeu? Então, não me pergunte isso, que aí o afronte vai ser ainda maior. E aí muita gente fala, eu tenho um amigo gay, quer que eu te apresente? Não é porque eu sou gay que eu quero pegar qualquer outro gay ou qualquer outro homem. Se for hétero, sobretudo, eu não vou ficar dando em cima, não vou querer o homem alheio, qualquer coisa. Existem, claro, sempre as brincadeiras que a gente faz com os amigos próximos, numa roda, né, de bar e tudo mais. Mas não precisa me apresentar esse amigo gay. Pode deixar que eu já sou bem grandinho para lidar com isso. Em hipótese alguma, não fale em hipótese alguma que não pode chamar de casamento. Pode sim. Inclusive no Brasil já é autorizado a união estável e o casamento. Qualquer cartório é obrigado a fazer uniões homoafetivas.
Não precisa de nada, somos todos iguais. Desculpa, é uma falácia. Na verdade, nós somos plurais e diferentes e a gente precisa se entender quanto a isso. Querem privilégios. Ai, meu Deus. Isso entra na mesma ali do tudo é mimimi, né? Não tem condição, eu não tenho nem como te explicar como ser hétero, branco, cis dentro da nossa sociedade é um privilégio. E não ser gay. A gente sofre diariamente. Não queremos privilégio, nós queremos igualdade de direitos, de respeito e de amor. Ditadura gaysista anda rolando muito aí, sobretudo no atual governo, que a gente está impondo uma ditadura gaysista. Não, na verdade, esse assunto está cada vez mais em voga e a gente precisa mesmo falar sobre isso. E é por isso que parece ser uma ditadura, porque a gente está falando a respeito. E isso é muito importante para a nossa evolução. E agora tudo tem gay no meio. Graças a Deus, representatividade. Na novela, no filme, na série, no livro, no trabalho, na família, na esquina, onde for, tem que ter representatividade e é por isso que nós estamos discutindo isso aqui hoje. E aí tem umas dicas aqui dos aliados, né, Afonso? Eu acredito que estejam todos vocês que estejam aqui. Claro, existe um guia básico para o hétero aliado e a gente vai ensinar para vocês como todo o conteúdo daqui você passar para frente, tá? Primeiro de tudo, escutar, perguntar e pesquisar. Sabe aquela música? Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi. É isso. É você escutar quem tem muito o que falar. É você escutar quem tem o que dizer, quem experimenta, ou quem sofre, quem é marginalizado e tem algo para ajudar. Você não sabe? Pergunta. Não tem que perguntar? Pesquisa. O Google está aí para isso. Ou a gente está aqui para isso. Primeira coisa. Segunda, tudo que aprendeu deve ser passado adiante. Uma coisa nós passamos por isso, nós temos muitas experiências, então nós temos o que falar. Mas nós não estamos a todos os lugares e nem todo lugar é dado voz a nós. Então a voz do aliado, ela é ouvida. Por exemplo, quando você está numa roda de amigos heterossexuais que fazem brincadeiras homofóbicas e possivelmente não tenha alguém da comunidade LGBT ali, é o seu dever, como cidadão também, se colocar ali e falar: ó, isso não pode, isso não é legal. A gente não deve ser passivo nas coisas. Então vocês devem ser ativos. Todos nós devemos ser ativos. Não só aqui sobre diversidade, mas também em todos os outros assuntos, como racismo, feminismo, machismo. Tá bom? O terceiro é procurar seus erros e admiti-los. Gente, é uma desconstrução contínua. Nós, como o Lorenzo falou, tinha uma certa característica que eu não entendi. E quando ele explicou, eu entendi. É isso. Eu tô na comunidade, que hipocrisia. Não, imagina, não é nada de hipócrita. Eu preciso me desconstruir a todo momento. E com certeza que imagina quem não é da comunidade, né, a todo momento. E o 4 é exercer a aliança todos os dias. Assim como o negro não existe só em novembro, a mulher não existe só em abril, só em março, os gays, toda a comunidade LGBT, em tudo que abrange ela, não existe só em junho. Existimos todos os dias. E isso deve ser lembrado todos os dias. Então, 4 regrinhas básicas. Escutar e pesquisar. O que aprendeu você transmite. Você vê seus erros e admite. E você exerce a aliança todos os dias. Perfeito. Daqui para frente a gente tem algumas dicas de filmes, documentários e tudo mais que a gente pode passar bem rapidinho, né, Lô? Tá tranquilo, só sugestões de série, reality shows, podcast. Posso só fazer um comentário desse último aqui? Tempero drag? Exatamente. Maravilhoso. Tempero drag aqui. Ritinha, né, Maureen? Foi a Maureen que me apresentou a Rita Von Hunt, que é essa drag aqui do último Tempero Drag. Ela tem um canal no YouTube. E vejam só vocês como isso é uma explosão no cérebro. Ele, na verdade, é um homem cis, gay, intelectualizadíssimo, professor da USP, político e tudo mais. Fala sobre inúmeras questões e tem um canal no YouTube muito importante para falar sobre essas questões. Eu aprendo muito com ele. E aí, ele usou da cultura drag, diferente do que estamos acostumados na boate, dançarina e tudo mais, usou da cultura drag para chamar atenção e falar sobre questões fundamentais da sociedade. Então, assim, dica preciosa. Canal Tempero Drag.
O The Love Bomb, que é esse podcast que eu coloquei aqui no começo, é muito bom, porque ele fala de sexo, sexualidade e gênero, mas principalmente voltado para amor. Então, o Nico discute em todo episódio com uma pessoa diferente, e tem pessoas muito diversas que ele convida, e para discutir amor, e as pessoas vão contando as próprias histórias, e vale muito a pena ouvir também. Perfeito. Gente, temos perguntas? Alguém quer abrir a câmera? Quer abrir o microfone? Tem alguma pergunta no SAP ou aqui? Alguém quer falar? O nosso serviço de atendimento das POCs não teve muito sucesso, não. Quero ver o pessoal perguntando. Bota a cara no sol e pergunta aí, vamos lá. Eu quero. Vai, Ju. Bom, primeiro eu queria agradecer, foi super legal, vocês arrasaram, assim, muito mesmo. Eu, de verdade, com a minha história de 42 anos de vida, mulher branca, hétero, me senti interiorizada perto da história de vocês, de tudo que vocês sabem, de tudo que vocês têm para passar para todo mundo, passar para frente. Assim, é muito importante a gente entender isso. Assim, muita coisa eu ainda vou perguntar para vocês depois que eu ver a apresentação inteira. E tem muita coisa para a gente aprender ainda. Mas foi muito legal, obrigada de coração. Eu já era fã de vocês profissionalmente e pessoalmente, então agora virei muito mais. E só agradecer mesmo. Foi muito legal. E aí tem aquela frase lá para não falar, né? Eu tenho um amigo gay para te apresentar. Mas se eu tivesse um amigo muito próximo, gay, ou um filho, ou alguém, ou um sobrinho, um parente, eu gostaria que eles tivessem alguém como vocês do lado. Ah, bonitinho. Vocês são muito top. Obrigado, Ju. E eu queria mandar um recado da Raíssa. Te amo, tô com saudades. Bom canal, Volta bom aqui, canal. garoto. É ótimo. Perfeito. Ju, obrigado você por abrir esse espaço. Obrigada, de verdade. Temos perguntas aí no coisa? Temos mais gente. Já estamos um tempão aqui, né? Uma pergunta no chat, gente, da Vamos lá. Paty, eu acho. Então, vocês falaram que alguns termos como bicha ou viado são ofensivos. Mas se eu tenho um amigo que se auto-intitula assim, tá tudo bem? Ou são termos ofensivos se usados pelos héteros aliados? Paty, isso é uma questão muito simples. É quase como uma licença poética. Se ele é seu amigo realmente próximo, nada te impede, como a gente falou para o César, de perguntar para ele, tudo bem se eu te chamar de bicho, ou tudo bem se eu te chamar de viado? Porque uma coisa é quando a pessoa é da própria comunidade, ela tem a licença poética para brincar com esses termos. Mas quando a pessoa é de fora, se você tiver a dúvida, ou se você tiver algum receio, ou se você falar alguma vez e sentir que talvez a pessoa tenha reagido de uma forma negativa ou não gostado por algum motivo, pergunta. Se o cara é seu amigo, não tem problema você perguntar. Pergunta, ele respondendo que tudo bem, você continua, mas toma cuidado de não chamar ele assim perto de outras pessoas que possam não ter a mesma abertura. Então, se você estiver com ele numa festa, etc., que tenha pessoas gays em volta que você não conhece, pode ser que crie um climão desnecessário. Acho que o X da questão... Pode falar. O X da questão é o objetivo disso, porque a gente sabe que esses termos bicha, viado, são termos usados de forma pejorativa. Exato. Então é sempre para xingar, seu viado, aquele viado. Não sei, eu não tenho problema, por exemplo, se a Maureen, que tá aqui, câmera aberta, me chamar de viado. Não tenho problema com isso, mas é uma intimidade, é uma coisa próxima, né? O problema é o cunho disso. Você tá falando por quê? Sim, assim como várias outras expressões, chamar uma mulher de mulherzinha, chamar a oposição de quando o homem canta de galo, isso é bom, quando chama a mulher de galinha, isso é ruim. São várias questões que é dentro da expressão e de onde ele é colocado. Então, assim, é óbvio que as meninas, quem me conhece, vocês, me chamar de viado, qualquer coisa, até um carinho, é um cuidado, é uma proximidade. Agora, eu andar na rua e alguém baixar o vidro e gritar viado, isso é xingamento, isso é pejorativo, isso é discurso de ódio. Então, não faça isso. Eu queria só dar um depoimento de aliada mesmo, de uma coisa que o Lorenzo me falou uma vez, que eu acho super válido, e é o que eu tento pôr em prática todo esse tempo, desde então. Que é, quando alguém pisa no seu pé, e você fala que doeu, a pessoa não tem que questionar se doeu ou não. Doeu porque você está sentindo a dor. Então, o máximo que você pode fazer
é esperar um pedido de desculpas. Então, se você pisa no pé de alguém, a pessoa fala machucou, você tem que pedir desculpa. E não questionar se a dor é intensa ou não, se doeu ou não, se foi de propósito ou não. Eu acho que esse é o ponto, e eu, como bem privilegiada dentro do meu espaço, tento fazer. Quando eu cometo algum erro ou quando eu percebo que talvez tenha sido ofendido, eu posso ter oportunidade, e acho que esse espaço de vocês foi perfeito por isso, nos dá, abre portas para a gente perguntar com mais tranquilidade e se esclarecer, é justamente para não ficar tentando justificar se a intenção foi de machucar o pé ou não, ou se eu pisei com salto alto ou com chinelinho. Se eu pisei e machucou alguém, tem que pedir desculpa, assumir o erro e aprender. Se no nosso trato tem a transformação, que é aprender, tirar uma lição disso e evoluir, vale para tudo. Então, é mais um depoimento mesmo. Mas parabéns, viu, meninos? Arrasaram. Muito bom. Obrigado, Mar. Tem alguém aqui? Tem mais uma pergunta aí, Mati? O meu local de fala defender LGBTQI+, em locais com a maioria, onde a maioria é hétero, porque sou hétero branca, né? Fico acanhado. Acho super, Lê, muito o que a Maureen falou logo no comecinho, que é mais do que a gente dar voz, né? A gente falar sobre isso de fato e ir adiante com esse discurso. Porque muitas vezes a gente da comunidade, ou pessoas que estejam às margens de alguma forma, que seja qual for ela, não tem acesso a determinados espaços. Por exemplo, a gente não tem acesso hoje a um grupo de uma direita dos Regis, por exemplo. E aí, algumas pessoas vão falar sobre isso. Agora, mais do que nunca, que abrimos todo o espaço e tudo mais. Mas a Maureen, por exemplo, como uma aliada, ela pode falar sobre isso. Aliás, ela fala, ela faz. Em outras situações, numa roda de conversa, quando a maioria é hétero, no seu espaço de trabalho, na conversa com a família, você pode e deve defender a comunidade, porque eu posso não estar lá, mas você é o canal fundamental para fazer com que a minha voz seja ouvida. Exato. Estava nas dicas que o Afonso leu lá, a dica dos aliados, exercer a aliança. Cara, se você sabe que está errado, mesmo que você esteja num contexto onde as pessoas ali não acham, se você sabe que está errado, defende, cara. Cumpre o seu papel, porque você vai estar ajudando uma causa que é extremamente nobre e um monte de pessoas que precisa dessa sua ajuda. E o local de fala é exatamente isso, é o canal. Como a Ritinha, ela fala no vídeo dela, ela fala qual é o intuito dessa fala, qual é o intuito desse discurso. É discurso de ódio? É discurso de mais pejorativo? Ou é um discurso de defesa? Quando é um discurso de defesa, de um lugar que você vai defender alguém, alguma causa, tudo bem, você tem seu direito de falar, como aqueles que não estão lá. Exato. Oi, gente! Resolvi botar minha cara aqui, matar a saudade de vocês. Então, primeiro que... Tirou o pijama para abrir a câmera, hein, Raíssa? Que tá muito tarde aqui coração. Já. Ju, já que você pediu 2 vezes, eu voltei. Gente, eu queria só parabenizar vocês, achei maravilhoso, achei lindo da Portal abrir esse espaço, acho incrível, é um marco muito importante. E eu achei que vocês podiam falar um pouquinho, não saindo um pouco dessa coisa do o que não falar para alguém membro da comunidade, mas assim, na conversa do bar, entre a gente, quando rola aquela piadinha que a gente começa a ridicularizar o outro usando xingamentos pejorativos, tipo, vira homem, para de ser bicha, para de não sei o que. Acho que essas coisas... Não necessariamente um membro da comunidade LGBTQIA+, precisa estar presente para a gente combater isso, né? Acho que vocês podiam falar só um pouquinho. Ju, tô voltando, tá? Maravilhoso. Podemos... Alguém quer falar? Que eu falo demais, né, gente? Eu vou falar só o primeiro aqui. Uma coisa infalível para você começar a desconstruir, que eu aprendi na Portal, é falar assim, ó, não entendi. Quando alguém fizer uma brincadeira de mau gosto, preconceituosa, difamatória, você fala, não entendi. Ah, mas não, eu não entendi. E a partir daquele momento você
começa a desconstruir a pessoa, e se você quiser continuar falando daquilo para acabar com aquilo, é o momento. Sim, exato. Isso é realmente certeiro. Isso já aconteceu várias vezes comigo, já aconteceu em rodas de conversa, em happy hour, na Portal mesmo, que tá tudo bem, a gente fala sobre isso, vai falar, eu não entendi, você pode me explicar? E a pessoa fica constrangidíssima e acaba aprendendo, isso é um marco, né? E acaba aprendendo a partir disso. Para quem tá pedindo exemplos, por exemplo, quando você estiver num rolê, e alguém fala, não tomo cerveja. A Maureen tá num rolê com a Ju, e a Maureen fala, eu não tomo cerveja. E a Ju, lógico que a Ju nunca faria isso, tá? Mas a Ju fala, porra, Maureen, que viadagem. A Maureen pode falar, não entendi. Como assim viadagem? O que é viadagem? Entendeu? E aí você expõe a pessoa a tentar justificar o preconceito dela, e a gente sabe que preconceito é uma coisa que não é justificável e que não tem fundamento, é um ódio puro, um preconceito, é um pré-conceito. Então a pessoa fica constrangida e você mostra que aquilo não tem fundamento para que não aconteça de novo, entendeu? Então toda vez que a pessoa fizer algum comentário, seja ele machista, homofóbico, transfóbico, o que for, questiona, fala assim, não entendi, você pode explicar o que tem a ver uma coisa com a outra? O que você quis dizer? E aí quebra a cara da pessoa, entendeu? Vou citar rapidinho, eu sei que a gente já está bastante tempo falando, mas eu tive um exemplo uma vez num bar que eu estava com os amigos, aí estava com um amigo hétero, inclusive, que estava com a namorada lá, mas uma menina X, que era conhecida, de uma conhecida, começou a falar sobre falas homofóbicas, né? Porque a gente percebe, né, porque viado come mais frescura, come um talher, né, tem umas posições, uns gestos, tal. E o meu amigo, mais prontamente, por isso o papel do aliado é muito importante. Meu amigo hétero, noivo na época, inclusive, pegou a minha mão e falou, não entendi. Ele falou, a gente é um casal, você tinha percebido que eu sei? Ela ficou completamente estarrecida, ela não conseguiu falar a partir daquilo. Então, são nesses momentos que a gente consegue quebrar os paradigmas, os preconceitos, e faz a pessoa pensar melhor depois, dali para frente. Sim. Eu recebi uma pergunta no WhatsApp, eu já respondi, mas eu vou aproveitar que ela surgiu. Uma pessoa ficou com dúvida, mas é o Pablo ou a Pablo? Gente, vamos lá. A Pablo é uma personagem, é uma drag criada. Como eu falei, a arte da drag, ela independe de gênero, então independente de como você se identifica, você pode ser uma drag queen ou uma drag king. É uma questão de sátira. Geralmente acontece o cross, do homem se vestir de forma exuberante de mulher e da mulher se vestir de forma exuberante de homem, mas não é uma obrigatoriedade, não tem nenhuma obrigatoriedade, é uma expressão artística. E no caso da Pablo, existe um homem cis que se identifica como homem, que tem o sistema reprodutor de homem e que performa as artes e a música dela num personagem de mulher que é a Pablo com 2 Bs. Beleza? É isso. Temos mais? Gente, eu vou fazer um fechamento aqui também. Bora. Primeiro, eu queria agradecer vocês pela disponibilidade, pelo tempo de vocês, para preparar tudo isso para a gente. Acho que foi muito enriquecedor para todos. Acho que o nosso papel, enquanto empresa, enquanto portal, que busca melhorar sempre, que busca uma sociedade melhor e mais justa, é abrir esse espaço e para que isso cada vez seja mais normal e natural e a gente se trate com respeito, entendendo onde a gente está cometendo erros e corrija. Acho que a gente pode divulgar esse vídeo para que mais gente aprenda, assim como a gente aprendeu hoje. Então, ainda bem que foi gravada essa reunião. Foi a primeira iniciativa nossa de fazer com pessoas internas da agência, até antes os talks tinham sido com gente de fora. Então, esse é um espaço que a gente tem para isso. Qualquer outro assunto relevante e que vocês achem que são importantes a gente discutir, o espaço está aberto para todo mundo, sem preconceito, podemos falar de qualquer assunto aqui que seja relevante, que a gente precise aprender. Eu aprendi bastante, me diverti aqui tomando uma. Ó. Sem corona, César, sem corona. Nem sei mais quantas já tomei. Estou aqui na programação. Já comprometi o talk passado da nutricionista.
Eu ia até falar se o Lourenço estava me vendo, porque eu falei, gente, ele falou se eu ia tomar uma A cerveja com a talks Maureen. passada da nutricionista foi por água abaixo, porque eu acabei me empolgando aqui e todas. Então, assim, obrigado. Acho que a Portal parte dessa premissa para que a gente seja feliz e para que a gente consiga fazer o nosso melhor. A gente tem que estar bem, tem que ser quem a gente é. Não dá para ser... Só um minuto. Não dá... Peraí, Laurinha. Não dá para não ser... fazer nosso melhor se a gente não estiver bem, não estiver feliz, não se sentir bem. Então, a gente quer que aqui seja um espaço para que vocês se sintam bem, para que todos se sintam bem, independente da sua orientação, da sua religião, da sua cor da pele, enfim. Acho que a gente é um lugar privilegiado de pessoas estudadas, inteligentes, que influenciam a nossa comunidade. Então, quanto mais informação a gente tiver para a gente influenciar do lado positivo, é melhor. Tenho certeza que vocês engrandeceram bastante aí o conhecimento de todo mundo. Obrigado pela disponibilidade. O canal continua aberto. Se vocês quiserem continuar, eu só estou fazendo um fechamento formal, mas quem tiver disponibilidade, então quem tiver que sair e não ser indelicado, essa é a hora. Quem tiver interessado em continuar enquanto eles estiverem disponíveis, continuem. A live pode continuar, mas daí oficialmente eu faço esse momento para quem tiver algum compromisso, porque batemos recorde aqui de 1h45 de live, então é um assunto bem enriquecedor. Obrigado, viu? E Maureen, obrigado aí pela coordenação também. Foi ótimo. Saúde aí para todo mundo. Obrigado, César. Valeu. Valeu. Obrigado. Recorde de audiência também, Paty, exatamente. Isso é. Eu acho que é isso, né? Não temos mais perguntas, né, Má? Não tem mais nenhuma aqui. Eu ia falar para vocês, então, liberarem conteúdo para todo mundo, no geral, @. Para os convidados que estão aqui, que acompanharam, que não vão receber e-mails da Portal Publicidade, acho que também podem mandar depois, porque são convidados de vocês conhecem todo mundo. E a gente roda a pesquisa de satisfação amanhã, que não... já está cheia de spoiler aqui, que ela foi incrível, tenho certeza disso. Mas compartilhem também com os convidados para a gente ter um feedback aí legal de todo mundo. Pode deixar. Obrigada, gente. Parabéns, meninos. Obrigado, gente. Obrigado a todos por terem ficado esse tempo todo. Pode mandar. E um beijo de luz. Beijos. Beijo, gente. Obrigado. Olha, bastante gente fora aqui falando. Tô adorando. Obrigado, gente. Beijo. Eu vou demorar um pouquinho para sair para terminar de gravar tudo, tá? Tá bom. Eu tô aqui lendo os Também. comentários, eu não vou sair, não. Eu também. Te amo, Camila. Adoro. Maiara, pô. Te amo, Patrícia. Você sabe que a gente te ama, Paty. Para de dizer. Ela quer confete, gente. Maureen, já fui informado aqui no WhatsApp de que as pessoas querem um talks de racismo, porque Do quê? uma pessoa... Calma aí que o Dexter tá causando racismo. Recebi um comentário muito legal no WhatsApp falando que, entre aspas, eu achava que eu era desconstruído, mas agora eu percebo que eu era muito pouco desconstruído, que ainda tem mais para aprender, e que eu gostaria de um talk sobre racismo também, para poder aprender como melhorar nesse aspecto também. Fica aí Vamos falar. a dica. Fica o convite para quem tiver propriedade para falar sobre isso. Uhum. A gente pode chamar gente de fora. O Matheus tem uma pessoa que ele comentou e já tinha sugerido falar sobre inclusão, então vamos embora, vamos falar. Podemos falar de machismo, podemos falar... Tem até uns mais leves e gostosos de falar, que eu convidei a Angélica para falar de astrologia. Legal. Acho que todo mundo vai curtir. Sim. Enfim, tem bastante talks para fazer ainda. Eu tô indo, gente. Tchau pra vocês. Beijão. Obrigado. Acho que foi, Lô. Vou fechar aqui também, tá? Beleza. Encerrar a gravação. Beijo, Má. Obrigado, viu? Beijo, obrigada a você.